Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 18 de junho. Os protestos se espalham pelo Brasil. Mais de 200 mil pessoas foram às ruas em 12 capitais, nas maiores manifestações dos últimos anos no país. No Rio, um protesto histórico reuniu 100 mil pessoas que marcharam em paz pelo centro da cidade. Um grupo menor invadiu a Assembleia Legislativa. Nas ruas, policiais militares foram perseguidos e deram tiros para o alto para afastar os manifestantes. Um grupo de 13 PMs ficou encurralado dentro de uma agência bancária enquanto os caixas eletrônicos eram destruídos. Em São Paulo, a maior parte do movimento também foi pacífica e não houve reação da polícia, mas um grupo tentou derrubar os portões da sede do governo do estado. Em Brasília, os manifestantes tomaram a cobertura do Congresso Nacional. Também houve confrontos em Belo Horizonte, perto do estádio do Mineirão e numa das principais avenidas de Porto Alegre. Pelo Brasil, a maioria das pessoas que foi às ruas condenou a violência. A presidente Dilma Rousseff afirmou que os protestos pacíficos fazem parte da democracia. E os protestos pelo país repercutiram na imprensa internacional. Milhares de pessoas tomaram ontem as ruas das capitais brasileiras em protesto contra os aumentos das tarifas, contra a violência e pela melhoria dos serviços públicos. Foi um dia histórico. No Rio de Janeiro, 100 mil pessoas cobriram de branco o centro da cidade. A igreja, que é símbolo histórico do Rio, foi o ponto de partida da manifestação ainda no fim da tarde. Em poucos minutos, uma multidão de 100 mil pessoas tomou conta da Candelária e saiu em passeata pela Rio Branco, uma das principais avenidas do centro. Com os rostos pintados, jovens estudantes pediam apoio a quem assistia a tudo dos prédios. A Prefeitura do Rio declarou que considera legítimo o direito das pessoas de protestar e afirmou que está disposta a dialogar com os manifestantes, mas que até agora nenhum líder do movimento se apresentou. O governo do estado não quis se manifestar. No fim da manifestação, um pequeno grupo radical deu início a atos de vandalismo e invadiu a sede do Poder Legislativo do Rio. O repórter André Curvelo está a bordo do Globocop e tem informações pra gente. Daí dá para ver os prejuízos provocados pelo vandalismo, André? O Globocop sobrevoa agora um dos pontos históricos mais importantes aqui do Rio, e a Praça 15. Você vai ver agora que o clima ali embaixo é de tranquilidade. Nesse momento, a gente vê também aí um carro do batalhão de choque, você vê ali embaixo o carro preto. Os policiais estão ali andando pela praça, mas, repito, num clima, claro, de tranquilidade. Ali em frente, a gente vê, assim, marcas, né? Tem o Paço Imperial, marcas de uma destruição, evidências quebradas, muitas pichações, e foi uma minoria que fez isso, né? Quem vai às ruas, a multidão que vai às ruas lutar por seus direitos, é claro, não quer ver o passado do país depredado dessa maneira, né? A gente vai acompanhar como foi no fim do protesto essa parte violenta, esses atos de vandalismo. Vamos acompanhar. Quem viu esta cena não poderia imaginar um desfecho tão violento de uma minoria. Brasil entrega pistolas para vocês. A imensa maioria das 100 mil pessoas se reunia pacificamente na Cinelândia. A 1 quilômetro dali, de repente, houve uma correria. Comerciantes se apressavam para fechar as lojas. Um grupo que tinha entre 300 e 500 pessoas atacou o prédio da Assembleia Legislativa do Rio. Subiu as escadarias da Alerj, jogou fogos de artifício. 8 manifestantes ficaram feridos no confronto, 4 deles por arma de fogo. Você vai ver agora imagens obtidas com exclusividade pelo Bom Dia Brasil, que mostram um momento que os policiais que estavam na Assembleia Legislativa do Rio foram atacados por um grupo de manifestantes radicais. Os PMs procuraram refúgio dentro da Assembleia, depois foram perseguidos pelas ruas.
Esses atos de vandalismo não condizem com aquelas pessoas que saíram às ruas para manifestar em paz. Um grupo de 13 PMs se refugiou numa agência bancária. Manifestantes que não queriam violência tentaram conter outros que saquearam o banco e tentaram agredir os policiais. Quanta violência! Em São Paulo, no final da noite, um pequeno grupo tentou invadir a sede do Palácio do Governo Paulista, mas quase toda a manifestação foi pacífica. Os líderes do movimento caminharam ao lado da polícia militar. Mas era o que pedia este homem na janela, e as bandeiras neste colégio e nos prédios de um bairro da Zona Oeste. O pedido foi atendido. Horas depois, policiais e manifestantes caminhavam lado a lado. Desta vez, representantes da PM do movimento negociaram um trajeto e informavam a seus grupos por rádio e telefone. Durante toda a caminhada, 4 policiais militares acompanharam as lideranças do movimento para garantir a segurança de todos que passavam. Em Brasília, manifestantes ocuparam a cobertura do Congresso. 10.000 pessoas foram à esplanada do Ministério para protestar. Fim de tarde, quando os manifestantes ocuparam todas as faixas da esplanada dos ministérios. 1 hora de caminhada até o destino. Gramado do Congresso Nacional! Alguns foram para o Espelho d'Água. Os policiais militares que acompanham a manifestação agora acabaram de se posicionar em frente ao Congresso Nacional para impedir que os jovens avancem, mas uma minoria tentou forçar a barreira. Correria, correria! Os manifestantes estão jogando latas e a polícia devolvendo com muito spray de pimenta. E a seguir, outros protestos pelo Brasil. Em Belo Horizonte, houve confronto com a polícia quando manifestantes estavam perto do Mineirão. Em Porto Alegre, mais de 40 pessoas foram presas e ônibus depredados. Veja também manifestações em Vitória, em Salvador, Fortaleza e São Luís. E direto de Londres, Renato Machado vai mostrar que o Brasil é destaque no noticiário internacional. A gente volta já. Agora são 8 horas e 6 minutos.